Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão cheios e cheios do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória à nossa Santíssima Trindade, amém? Gente, hoje eu amanheci cometido de uma pequena enfermidade, mas que ela não me pertence, em nome de Jesus ela já caiu por terra. Minha esposa também, ontem já estava um pouco mal, mas assim, Deus está na frente de tudo, a graça e a misericórdia dele é maior, e eu tenho certeza que tudo vai passar, tudo vai melhorar em nome de Jesus. Hoje Deus ele me deu uma palavra tão linda e eu queria tentar passar um pouco para vocês. Pode ser que eu não esteja hoje na minha melhor performance, pode ser que hoje não esteja com a melhor didática possível, infelizmente, mas eu tenho plena convicção que farei de tudo para passar o meu melhor para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Se vocês pudessem abrir aí sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, nós iremos começar pelo versículo 1. Amém? Justificado pela fé e pela paz de Deus. Nós sempre seremos e sempre fomos justificados pela paz de Cristo. A paz do amor dele, da graça dele. É nisso que a gente tem que focar sempre. Em Cristo Jesus. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivermos igualmente acesso pela fé e a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser aquele que alguém se anime a morrer, mas Deus prova em seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo por nós ter morrido ainda pecadores. Amém? Até aí, até o versículo 8. A verdade é que a graça de Deus, ela sempre está em cada esquina. Em toda esquina que nós andamos, em toda esquina que nós estivermos, se a gente estiver com o coração aberto, a gente consegue entender e ser afetado pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque ela sempre esteve conosco, ela sempre estará. Tenho certeza que você aí, no mínimo, vem na cabeça facilmente 3 pontos na tua vida que foi um divisor de águas e você viu que nada poderia ser se não fosse a glória e a misericórdia do Senhor Jesus sobre nós. Então a gente tem que entender que Deus ele está com a gente a todo instante, que a graça e que a misericórdia dele está conosco a todo instante. Ele nunca nos deixou, ele nunca nos deixará e ele sempre estará por nós. Ele sempre esteve e ele sempre continuará. Mas eu quero que você também entenda que é um grande ponto muito importante que muitas vezes a gente confunde em nossas vidas. Deixa eu fechar a Bíblia, senão vai ficar voando aqui. Amém. Eu não gosto de amassar as folhas dela. Deixa eu guardar ela aqui. Tá guardadinha. Eu quero que você entenda que a verdadeira paz nunca foi, nunca será a ausência de dificuldades, a ausência de provações, a ausência de tribulações, a ausência de gigantes, a ausência de desertos, a ausência de dificuldades na nossa vida como um todo. Muitas vezes quando aparece algo assim do gênero, a gente meio que titubeia por não entender e não compreender o tamanho da glória e do amor que Deus tem por nós, por nossas vidas. A gente precisa sempre entender que nunca a verdadeira paz será a ausência de tribulação. Muito pelo contrário, mas a verdadeira paz, e é algo que a gente tem que começar a entender, foi a restauração da comunhão que Deus fez conosco. Porque ele tinha uma grande amizade e uma grande comunhão com a gente no Éden. Porém, foi perdido por causa do pecado capital ocorrido por Adão. A gente tem que ter ciência
que isso é paz, é ter comunhão com Deus, saber e continuar buscando os ensinamentos dele, entender mais sobre nosso Pai, porque sempre existe e sempre existirá algo que a gente não conseguirá entender. E é para isso que a gente serve. Às vezes tem algo que eu não consigo, mas às vezes tem algo que você consegue. Às vezes tem algo que eu consigo e às vezes tem algo que você não consegue. E nós precisamos viver em comunhão, em comunidade, para nós completarmos uns aos outros. Porque muitas vezes o que falta em mim está em ti. E muitas vezes o que está em ti falta em mim. E a nossa maior comunhão tem que ser com o nosso Pai. Comunhão em comunidade, em amigos, no culto, mas principalmente com Deus. Porque através do entendimento que nós estaremos obtendo cada dia mais sobre quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará por nós, nós estaremos entrando cada vez mais na paz que Deus criou pra gente. Porque nós somos criaturas que somos dependentes do Espírito Santo e da graça e do amor de Deus. Amém? A gente tem que ter ciência que as tribulações, elas produzem perseverança. Então, mas eu não consigo ficar em paz porque é muita dificuldade. Calma o coração. Eu passei por uma situação muito parecida recentemente, que vocês viram, até parei de gravar um pouco de vídeo. Eu tava passando por um momento assim de uma confusão, porque era muita coisa vindo junto pós a viagem. Porque nesse tempo que a gente viajou, eu meio que falei, pause Porto Velho, e fui viver o momento que eu estava vivendo. Que nossa vida é assim, nós temos que vivenciar verdadeiramente e de forma rápida, mas entender e aprender e tirar tudo melhor de proveito da situação que nós estamos vivenciando. E após, quando eu voltei, tudo aquilo que eu havia dado um pause, deu um play. Só que tudo junto, entendeu? E as coisas ficaram muito conturbadas. Tipo, muitas vezes a nossa vida é assim. Tenho certeza que não só comigo, mas com você também. Às vezes tem hora que você fala, meu Deus, porque tudo tá acontecendo de uma vez. Parece que no dia que você abre a conta não tem R$1. Resolve acabar o gás, corta a energia, não tem arroz pra comer, a gasolina do carro acaba, a gasolina da moto acaba. Às vezes, não sei qual é o seu modo de locomoção, às vezes eu não tenho nem dinheiro no moto Uber ou do Uber. E é assim, a vida. A gente tem que ter perseverança em meio às tribulações. Por quê, Lucas? Por quê? Porque através da perseverança nós conseguimos a experiência. E através da experiência, tipo assim, sempre quando você passa por uma situação diversas vezes, você já tem uma experiência de saber, não, se eu tô passando por isso, existe uma maneira correta de lidar com isso. Eu vou pegar e vou fazer aquela tal situação, vou fazer isso, vou fazer aquilo e eu consigo. Muitas vezes você consegue, por quê? Porque você já sabe o caminho das pedras, entendeu? Então, sempre quando você passar por novas tribulações, glorifique, porque você está ganhando novas experiências. E a vida, ela é feita assim. Deus, ele usa as tribulações para nos ensinar. Você tem muitas vezes coisas que você não está tendo a maturidade ainda para entender e para passar. Mas Deus, ele vai utilizando as situações para te dar a sabedoria e o entendimento. Porque através da experiência, você conseguirá produzir a fé. E depois que a fé é produzida, a nossa vida, ela anda de uma maneira incomum. Por quê? Porque nós estamos andando sobre o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porque a fé é algo incomum. Nós nunca conseguiremos viver... Nós nunca conseguiremos viver sem a fé. Porque a fé é nosso maior combustível. Porque a nossa fé é que nos faz crer em Deus. A nossa fé é o que nos faz sentir a presença do Espírito Santo. Gente, eu fico meio basbacado. Não sei se essa palavra é correta para dizer sobre esse tema. Quando a pessoa fala, eu não creio em Deus porque eu não vejo. Você não vê, mas você pode sentir. Você não vê o vento, mas você sabe que existe o vento, porque você sente o vento.
Você não vê energia elétrica, mas você sabe que ela existe. E muitas vezes as pessoas são como Tomé, eu só acredito vendo. E a crença, e o amor e a fé, ela não vem pelo ver, mas vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Você já realmente está ouvindo, está buscando, está se deleitando diariamente? Eu realmente estou todo dia ouvindo e buscando e me deleitando diariamente nas palavras do Senhor? Isso é a produção da fé. E a fé, ela é a base da vida cristã. Sem fé era impossível agradar a Deus. E a fé, infelizmente, só é produzida através das tribulações. Por isso que muitas vezes nós estamos querendo uma paz irreal. Uma paz que nunca irá existir. Porque a paz nunca foi e nunca será a ausência de tribulações. Deus, ele nos criou para estarmos em comunhão com Ele. E muitas vezes a gente só se joga aos pés de Deus. E muitas vezes a gente só se joga na comunhão de Deus através das tribulações. Infelizmente, às vezes Deus utiliza desses artifícios para te mostrar que você não é nada e nunca será nada sem ninguém. Nunca é nada e nunca será nada sem Deus. Porque Ele é e sempre foi teu Criador, teu amor, o meu Criador, o meu amor. Infelizmente, nós já fomos criados desde o Éden. Deus nos criou para nós termos comunhão com Ele. Adão, através do pecado, pegou e fez nós abrimos mãos dessa comunhão. E quando nós abrimos mão dessa comunhão, em Oséias 6:7 fala: Adão transgrediu nosso local de comunhão que nós tínhamos com Deus. Quando Adão transgrediu isso, ele cortou nossa comunhão com Deus. Ele cortou o nosso principal modo. Peraí, meu dedo tá doendo. Ele cortou nosso principal ponto de criação. É como você pegar e tirar um peixe da água. Um peixe fora da água não vive. Uma árvore longe do fruto não vive. Você já viu animais em zoológico, como eles ficam tristes? Cara, é impressionante. Eu sempre achei muito legal o leão. Achei lindo e já estudei várias vezes, já vi vários documentários sobre leões. Leão, eles são uns animais majestosos, são animais furiosos, mas são animais belos. Animais com tamanha força, animais com tamanha imponência. E eu vi aqueles leões no zoológico e falei assim, cara, esses leões, eles não parecem com aqueles leões que eu via nos documentários, que eu lia sobre, que eu via eles guerreando, que eu via eles fazendo grandes andadas para conseguir um novo local, conseguir um novo bando. Não parece a mesma coisa. Por quê? Porque ele está fora do habitat natural dele. E você vê que ele fica entristecido e você vê que falta aquele brilho. Nós somos a mesma coisa. Nós somos criados para estar em comunhão com Deus. Tanto é que todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, Deus iria ter comunhão com Adão. Mas Adão, infelizmente, ele transgrediu. Ele nos tirou desse local de comunhão com Deus. E a partir desse momento que começou a desgraça da humanidade, infelizmente, que foi o pecado, que foi as transgressões. Mas também foi nesse momento que Deus ele começou a criar o grande plano dele de reconstituir o amor que nós temos por ele e o nosso local de comunhão, a nossa reconciliação com Deus. Não foi fácil, não é fácil e nunca será fácil, mas sempre existe essa possibilidade. Quando tiver difícil, louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve, tá chorando, louve. Até um louvor foi criado acerca disso. Porque Paulo já disse, e é verdade, a tribulação nunca foi para nos destruir, mas a tribulação é para nos edificar. O segredo para passarmos pelas tribulações é passarmos por elas com o coração correto, tirarmos dela a melhor experiência possível da situação que nós estamos passando. Então a gente não pode de maneira alguma, muitas vezes quando está passando por tribulação, murmurar: ai, mas eu não consigo isso, ai, mas eu tô ferrado nisso, ai, mas aquilo ali tá me matando. Isso vai acabar te matando se você crer nisso.
Mas enquanto você crê que Deus ele restaura, enquanto você quer que Deus ele cura, enquanto você quer que Deus ele é e sempre esteve e sempre estará, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, tudo fica mais gostoso. Porque é gostoso estar na presença do Pai, é gostoso estar na presença do Espírito Santo, é gostoso estar no local de comunhão. O amor de Deus para conosco, ele é tão sublime que Paulo fala. Presta bem atenção nessa passagem de Paulo, tá? Dificilmente alguém morreria por alguém, mas Deus provou que seu amor conosco pelo fato de ter morrido Cristo por nós, mesmo sendo pecador. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Nós temos vários exemplos de pessoas que fazem grandes trabalhos sociais, de pessoas justas, pessoas coerentes, de pessoas que fazem e dão amor de forma gratuita e de forma genuína. Você olha aquela pessoa e você fala, cara, aquela pessoa ela resplandece amor. Ela ajuda, ela cura, ela restaura. Existem milhares de pessoas com lindos projetos sociais aí, que têm grandes orfanatos e que salvam pessoas com fome na África e trazem para a adoção. Nós já vemos que foi até através de um projeto desse que o Bruno Gagliasso, junto com a esposa dele, adotou uma criança. E existem pessoas assim, existem pessoas que resplandecem amor. Mas eu duvido muito, de todo o coração, sendo bem honesto, que e sendo bem honesto mesmo, eu ou você morreria por essa pessoa. Você olha assim, cara, aquela pessoa é muito justa, mas eu não vou dar minha vida por ela, eu amo minha vida. Entendeu? Eu não vou nem ir mais além, falar para um pai ou uma mãe dar a vida do teu filho, porque isso aí a pessoa não consegue dar a própria vida. Como vai dar a vida de alguém que você ama verdadeiramente? Mas Deus ele mostrou por nós que a gente mesmo vivendo no mundo eterno de pecado, vivendo no mundo eterno de enganação, vivendo no mundo eterno de mentira, olhando por nós e vendo, meu Deus, aquela pessoa que você olha como a escória da sociedade, ele olhou e falou, não, meu filho vai lá morrer por ti. Se nem por um justo nós temos coragem de dar nossa vida, que dirá por um pecador, mas Deus ele fez isso por nós. Antes mesmo da gente merecer, antes mesmo da gente ser transformado, antes mesmo da gente ser mudado, Deus ele já nos amava e deu a vida do Filho dele. Imagina agora que nós temos comunhão com Ele, que nós temos a presença dele em nós, que nós somos habitados do Espírito Santo. Você acha que Ele quer nossa morte? Ele quer nossa alegria. Ele quer que nós tenhamos o nosso local de paz. As provações nunca foram e nunca serão para nos matar. Provação não mata. Provação edifica. Provação aumenta a nossa fé. Amém? Quero que você entenda uma coisa que foi assim uma chave quando eu comecei a entender. A gente já ouviu várias vezes sobre isso, mas muitas vezes a gente não coloca num parâmetro fácil de cognição para assim a gente conseguir entender. Presta bem atenção. Pela transgressão de um só, o erro de um só, milhões morreram, milhões pereceram. Milhões. Houve guerra, houve estupro, houve fome, houve mentira, houve enganação. A gente vê que nesse mundo, a cada barbárie, esses dias a gente estava comendo lá na mesa, e a minha esposa contou uma história de algo bem trágico. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas assim, algo muito surreal, algo muito bárbaro. E a gente vê o como a humanidade é perdida. Quando não há Cristo, quando não há comunhão, quando não há amor. Mas isso tudo veio através da transgressão de um só. Tudo se criou. Mas também através da morte de um só, tudo se desfez. Tudo terminou. Através da morte de Cristo na cruz. Pela aquela escória da sociedade que você olha assim, porque infelizmente a gente olha com o nosso olhar carnal, a gente olha como ser humano. Aquele cara, aquele estuprador, aquele assassino, aquele malfeitor,
Deus ele também morreu por ele. É difícil a gente entender, é difícil a gente digerir tal situação, porque nós somos humanos e nós temos a justiça encarnada em nós, as pessoas que são justas e que são firmes, aquilo que Deus nos ensinou. Mas ele também morreu por ele. Não é porque o pecado dele é diferente do meu que eu sou melhor que ele. Infelizmente, não. Aos olhos de Cristo, ele não olha dessa maneira. E a sociedade que o julgou, que o humilhou, que o mentiu, que o transformou em alguém que ele não era e que não acreditou que ele era o Salvador, que ele era o Messias, que veio à Terra, que ele era o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, ele morreu por ele. É difícil a gente entender, porque nós temos, tanto para mim quanto para você, eu até conversei com minha sogra ontem sobre isso. A gente estava falando da perspectiva humana, que a perspectiva humana ela é muito mutável. Muito. Por exemplo, se eu pegar R$100 e for ao mercado fazer compras, no mesmo mercado, e eu te der R$100 para você ir no mesmo mercado e for fazer as mesmas compras, mas assim, cada um compra o que quer. Pode ser que ocorra que eu e você compre 1 ou 2 itens parecidos, mas nunca nós iremos fazer as mesmas compras. Nunca. A não ser que a gente tenha uma lista igual. Possa ser que a gente compre o mesmo produto, mas de marcas diferentes. Mas isso acontece pelo quê? Porque nós temos perspectivas diferentes do mundo. Então a gente não adianta tentar colocar na perspectiva de alguém a nossa perspectiva. Porque nós vemos o mundo de forma diferente, porque nós tivemos criações diferentes. Então, acerca de toda situação difícil que passarmos na vida, cada um vai ter seu ponto de vista, cada um vai ter a sua atitude. E não é que minha atitude seja melhor que a tua, não é que a tua atitude seja melhor que a minha, mas nós somos diferentes e nós temos que aprender a lidar com isso. Jesus ele já entendia isso, ele morreu por mim, morreu por ti, morreu por todos nós. E ele deu o grande amor, nos deu a reconciliação para o Pai, para nós termos comunhão com Ele. E a gente precisa entender que muitas vezes o que é certo para mim pode não ser certo para ti. As coisas que eu faço às vezes podem te incomodar, as coisas que você faz às vezes podem me incomodar e tá tudo bem. Nós temos que nos amar e nós temos que conviver da mesma maneira. Porque Deus ele nos amou, Deus ele nos restaurou. Qual que é a chave, Lucas, de tudo isso, então? Qual que é a chave? Cara, nas muitas dificuldades que nós temos na nossa vida, infelizmente são muitas. Eu tenho muitas dificuldades, você tem muitas dificuldades. A gente não deve focar em sair, em fugir dessa dificuldade. Porque a dificuldade nunca foi para nos afugentar. Esse deserto nunca foi para te matar, esse deserto nunca foi para me matar. Mas nós temos que tirar a aprovação dessa dificuldade. Nós temos que ser aprovados em essa dificuldade para assim nós conquistarmos o nosso diploma, entre aspas, entendeu? Vou te falar de forma bem básica. Tu vai pegar e tá fazendo a tua última prova da faculdade, cara. Aquela prova que se você não passar, você vai ter que reprovar e fazer mais um ano. Mas se você passar naquela prova, você vai pegar o teu diploma e você vai realizar aquele teu sonho. Meu Deus, ou então aquela prova de concurso público que você quer tanto passar para você ser funcionária pública. Você não vai querer só acabar a prova, você não vai preencher a prova de qualquer jeito. Não vai, eu sei disso. Você não vai, não, eu quero só me livrar dessa prova, não aguento mais, a prova tá difícil, a prova tá... Cara, eu não lembro de ter estudado isso e agora... Você não vai preencher a prova de qualquer maneira. Você vai com calma, você vai olhar, vai ler, vai reler, vai pensar, vai tirar as alternativas que você acha, não, essa daqui com certeza não é, e essa daqui também com certeza não é, mas essa e essa estão muito parecidas, mas não, eu lembro que aqui... E você vai tentar fazer o melhor possível, porque você quer a aprovação. Por que na nossa vida a gente quer fazer diferente? Por que muitas vezes você tá querendo passar por essa dificuldade de forma tão rápida? Por que muitas vezes eu tô querendo passar por essa dificuldade de forma tão rápida? Sendo que a gente precisa da aprovação, para através da aprovação nós temos a experiência, para através da experiência nós temos a nossa fé edificada.
Você tá entendendo? Então vamos passar todos os dias por todas as tribulações e por todas as dificuldades da melhor maneira possível, da forma mais clara, para nós sermos aprovados. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Quem veio por nós é maior do que tudo. Não há deserto, não há gigante, não há dificuldade, não há tempestade. Não há nada que irá nos separar do amor do nosso Papai. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que você seja um pouco edificado. Espero que você seja um pouco edificado. Espero que a tua vida tenha sido pelo menos um pouquinho mudada através dessa mensagem. Eu tenho certeza que se você tiver ouvido ela de coração aberto, você vai tirar um pequeno, nem que seja, proveito dela. Amém? Porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele era, Deus ele é e Deus ele há de vir sempre nas nossas vidas. Nunca vamos nos preocupar com as tribulações, porque são dela que nós tiramos o nosso grande aprendizado, a nossa grande experiência, a nossa grande fé no Pai. E através da fé nós conseguiremos mover montanhas. Não há como agradar a Deus sem fé. A fé ela vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muita graça e paz nessa sua vida, muita graça e paz na sua semana, que tua semana seja cheia de vitórias, cheia de realizações, muita paz, muita saúde, muita fortuna e muita prosperidade para você. Em nome de Jesus. Amém.